Pode iniciar. Bom, continuando, não vou retomar a sugestão prática, vamos abordar já diretamente o tema do 8º artigo, que tem uma formulação extremamente sóbria e parca. Creio no Espírito Santo. A formulação em si é clara, mas é evidente que a pergunta que nasce em cada um de nós é: qual é o conteúdo dessa terceira pessoa que aparece no símbolo? É o que eu chamaria a sobriedade do espírito. A sobriedade cuja vantagem está em deixar transparecer o que poderíamos chamar a coluna vertebral do ato de fé, da confissão de fé, e, portanto, da nossa atitude de confiança e abandono, né? Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo, cada um com a sua função própria. O Pai que nos dá o Filho e o envia para que o mundo viva. O Filho que acolhe e assume essa missão de fazer viver o mundo. E o vínculo que une Pai e Filho, essas duas maneiras de ser, o Espírito, é que faz circular a vida interna de Deus. É a esse Deus, a esse mistério, com o que caracteriza cada uma das relações, que nós nos abandonamos e confiamos quando dizemos creio, isto é, me confio. O primeiro impacto que a gente encontra nessa expressão é exatamente o que poderíamos chamar a descrição absoluta de Deus. O Espírito Santo não tem nome próprio, assim como tem o Pai ou também o Filho. Ele só tem o que é comum: é Espírito e é Santo. Que, como vocês sabem, a santidade era o modo do Antigo Testamento falar da bondade e do amor de Deus. Então o Espírito é o Espírito dos outros, né? Ele não é de si mesmo. Santo Agostinho dizia que o Espírito Santo é Deus mesmo na forma de dom, de presente para nós. Essas duas palavras, sobriedade e discrição, evocam em mim uma imagem, a da mãe de família. E eu imagino que neste tempo de pandemia, de uma maneira muito mais intensa ainda, a mãe de família que circula pela casa, discreta, atenta ao que acontece, vê o que falta, capta a necessidade
de cada um para ser, e assim, tocada pelas diferenças, vai deixando seu toque, a sua marca pessoal, sem alarde, as coisas simplesmente acontecendo. É o que poderíamos chamar a alma da casa, a alma da família. Essa é para mim a imagem do Espírito, a descrição de Deus que faz a vida acontecer. Para mim, em termos de exposição, seria muito mais cômodo, já que o símbolo apostólico não diz mais nada, explicitar o Espírito Santo a partir do que diz o símbolo niceno-constantinopolitano, que fala do Espírito como Senhor e doador de vida. E depois que é o que fala pelos profetas e assim por diante. Mesmo que fosse para mim mais cômodo no sentido de ter conteúdos mais claros, eu creio que o grande desafio é nos perguntarmos, cada um, que perderíamos se não levássemos a sério isso que o símbolo quer nos dizer com essa misteriosa maneira de existir o Espírito Santo. O que perderíamos se a gente desse isso por descontado, deixando de lado? Bom, antes de avançar, eu creio que é importante chamar a atenção para um cuidado que temos que ter, um perigo que existe e que seria um desvio de interpretação do Espírito. O perigo seria justamente identificar o Espírito com uma experiência intimista de Deus, né? Com uma experiência emocional, sentimental, de afetos, emoções, etc., que não corresponde ao que o Evangelho nos diz do Espírito Santo. Jesus o denomina defensor, por um lado, e por outro lado o chama consolador. E eu creio que aí estão as duas coordenadas para entendermos a vida do Espírito, como trabalha em nós, sem cairmos nos intimismos subjetivos de uma interioridade religioso-espiritual. O contexto do nome defensor evoca em nós, evidentemente, um contexto de luta, de batalha, de tensão. Senão, não teria sentido falar em defensor. Defensor de quem e de quê? Por outro lado, a palavra consolador, que é dada ao Espírito também, significa que nem tudo na vida é luta, é guerra. Há também alternâncias entre alegria, paz, tranquilidade, consolação, etc. Essa alternância entre alegria e tristeza, choro e consolo, angústia dos partos difíceis, são imagens que aparecem justamente falando do Espírito. E consolação da vida nova que vai surgindo de maneira inesperada. Essa alternância é importante também
porque nos ajuda a perceber como age o Espírito nas nossas vidas. Mas vamos avançar nessa reflexão, apoiando-nos na referência que nos dão os textos de João, no Evangelho sobretudo, e de Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Na sua primeira carta, João, no capítulo 4, no início do capítulo 4, os 2 primeiros versículos, diz assim: não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo espírito que professa a fé em Jesus Cristo que veio na carne. Essa citação da primeira carta de João, eu acho que é muito importante porque é muito realista. Não é qualquer espírito que é cristão. Tem que ser um espírito em sintonia com Jesus que veio na carne. Ou seja, que viveu a nossa experiência humana. Então, temos uma primeira referência aí para interpretar o Espírito. Trata-se do Espírito de Jesus Cristo. Não é um espírito qualquer, solto por aí. Poderíamos chamar isso, tanto em Paulo como em João, o Espírito tem uma vinculação cristológica. É o enviado pelo Pai e também por Jesus. Mas não é um espírito anárquico, né? Sem orientação, desorganizado. É alguém que nos faz compreender cada vez mais profundamente o que significa para as nossas vidas aderir a Jesus Cristo. Por isso, Jesus, no Evangelho de João, o chama aquele que tem a função de ensinar-nos tudo sobre Jesus e de ser a memória de Jesus. Ele vos falará o que eu vos tenho dito. E ainda mais explicitamente, quando vier o defensor que eu vos enviarei da parte do Pai, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Bom, nessas frases de João, aparece muito claramente isso que eu chamava a vinculação cristológica. As afirmações de Paulo não são menos contundentes. A primeira está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 3. São Paulo fala de duas maneiras diferentes. Fala de uma maneira negativa, poderíamos dizer, o que não é o Espírito, ou o que o Espírito não produz, e positivamente
quem diz alguma coisa boa de Jesus só pode fazê-lo porque tem o Espírito de Jesus. Mas as palavras de Paulo são muito mais fortes do que eu tenho dito. Paulo começa esse capítulo 12 lembrando aos coríntios assim: a respeito dos dons do Espírito, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando ainda pagãos éreis enganados e assim levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso, agora eu vos declaro que ninguém pode dizer Jesus seja maldito se estiver falando sob o influxo do Espírito de Deus. Olhem que expressão tão forte. Ninguém pode descartar Jesus, poderíamos dizer, ou dizer que seja maldito. Em grego é anátema, ser excomungado, né? Ou dizer, não me interessa para nada a vida de Jesus. Ninguém pode falar nesses termos tendo o Espírito de Deus. É o lado negativo da relação do Espírito com Jesus. E depois Paulo acrescenta, como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a influência do Espírito. Dizer Jesus é o Senhor é reconhecer que toda a vida de Jesus é expressão do ungido, do enviado de Deus, e por isso é tão importante para nós. Essa vinculação com Jesus Cristo é o primeiro aspecto para compreendermos que é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não pode ser desligado, desvinculado de Jesus e, portanto, da sua vida e da sua significação. Não tem um espírito oba-oba por aí solto. É o Espírito de Jesus, e para reafirmar o sentido da vida de Jesus. O segundo aspecto, que aparece também nos dois, em João e em Paulo, é que o Espírito está relacionado com a partida de Jesus. Quando Jesus for embora, ele enviará o seu Espírito. Eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Ou seja, o Espírito Santo entra em ação, poderíamos dizer, quando parece que Jesus vai embora, nos abandona. Não é mais perceptível naquela presença concreta, verificável, a que tinham se acostumado os discípulos e os seguidores de Jesus. E a razão é que, após a ressurreição, Jesus é para todos. E, portanto, não pode estar limitado por um tempo ou por um espaço.
E quem o liberta dessa limitação do tempo e o espaço é justamente o Espírito. A presença de Jesus não pode estar amarrada. É uma presença nova, mas que os discípulos sentem como afastamento, como ausência. E por isso é que eles necessitam que Jesus os console e envie sobre eles o Paráclito, o Consolador, né? Para poderem viver esse momento de travessia tão difícil para eles, que é a separação. A gente teria que se perguntar de maneira muito realista, não no sentido que eu dizia antes de intimismo, mas teríamos que nos perguntar, na nossa vida real, concreta, que sinais eu tenho de que o Espírito me defende, me protege, me consola, me anima, porque é isso que ele tem que fazer. E se não acontece, a gente teria que se perguntar por quê. João deixa muito claro também que esse Espírito é defensor porque ele entra numa vida que é a nossa vida, uma vida, digamos, configurada como combate, como um processo. Diz, quando ele vier, o Espírito, mostrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O Espírito é que denuncia a ambiguidade do mundo. Qual é o pecado do mundo? Não ter acreditado em Jesus. Esse é o pecado. E qual é a justiça que tem que ser reconhecida? Que o Pai, ao ressuscitar Jesus, confirmou a sua vida e, portanto, lhe fez justiça. Lhe disse, é isso que eu queria, é isso que eu sonhava, é isso que eu esperava. Então, fez-se justiça e confirmou a vida de Jesus em todo o seu valor. E em que consiste o julgamento? Em que o aparente dono deste mundo já foi vencido por Jesus na cruz. O dominador, o que ainda tem os últimos estertores, mas foi ferido mortalmente. Por isso, Jesus, no Evangelho de João, Jesus repete com frequência essas palavras. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas por enquanto vocês são incapazes de compreender. O Espírito vos introduzirá aos poucos na verdade plena. Então esse é o segundo aspecto do Espírito. Ele está relacionado com a ressurreição e ascensão de Jesus, que o universaliza e o estende ao mundo inteiro. O terceiro aspecto é mais próprio de Paulo, na Carta aos Coríntios também, no mesmo texto da Carta aos Coríntios, no capítulo 12 da primeira Carta aos Coríntios.
Esse terceiro aspecto é a dimensão comunitária do Espírito. Isso é muito importante também. O Espírito de Jesus se manifesta quando ajuda a construir o corpo de Cristo, a construir a comunidade, quando faz crescer o corpo de Cristo. Tudo que desune, destrói, separa, afasta, não é Espírito de Jesus. Isso é muito importante porque é um critério inseparável do cristológico. Uma das características de Jesus é que ele une as pessoas em torno de si, as congrega, cria comunhão, cria igualdade e, portanto, um espírito que não haja nessa linha não pode ser espírito de Jesus. E aí é que Paulo desenvolve aquela questão da imagem do corpo com os dons que cada membro ou cada um recebe. Não vou ler o texto todo, é capítulo 12, versículos 4 a 11. Paulo vem a dizer o seguinte: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, garante a unidade. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Um tem o dom da palavra de sabedoria, outro a palavra do conhecimento, outro a fé, outro o dom de curas, outro o poder de fazer milagres, outro a profecia. E vai assim por diante, mostrando essa enorme diversidade de dons que enriquece a comunidade e que vem da riqueza de Jesus. Esse terceiro aspecto é também muito importante, porque os dons do Espírito não podem ser entendidos como a acumulação da riqueza no sentido capitalista. Vou investir e vou produzir bens, né? Para mim, evidentemente, né? Acumulação pessoal e individual. Em termos cristãos, a riqueza do Espírito e a variedade de dons é dada a cada um para todos. Ou seja, o Espírito é dado a todos e a cada um em vista do bem comum, do bem de todos. Eu acho isso muito importante porque, sem fazer nenhuma alusão, digamos assim, ao fenômeno do movimento carismático no Brasil, mas é evidente que as igrejas pentecostais mais radicais e o movimento carismático, de alguma forma, sublinham, acentuam e põem a ênfase em aspectos muitas vezes secundários
e periféricos da construção do corpo de Cristo pelos dons. Ou seja, interessam o que chama a atenção, o que é extraordinário, o que é do dia a dia e está oculto à descrição de Deus, isso parece que não tem importância. Então eu acho que é importante que entendamos os dons que são dados ao corpo de Cristo como bens para o crescimento de todos, não de um grupo privilegiado que teria esses dons. Acho que isso deve ser sublinhado nesse momento também. Resumindo, a presença e a ação do Espírito estão, em primeiro lugar, vinculadas a Jesus Cristo e tem que ser entendidas, a presença do Espírito tem que ser entendida a partir do sentido da vida de Jesus. Em segundo lugar, está relacionada com a sua nova presença universal depois da ressurreição e ascensão. E em terceiro lugar, fazem parte da construção do corpo de Cristo na história. Bom, até aqui o que eu consegui pensar um pouco para esmiuçar essa frase tão curta, creio no Espírito Santo, mas apoiando-me no Evangelho, que tem que ser o critério para nós da reflexão sobre a fé, né? A modo de conclusão, eu gostaria de fazer agora algumas considerações a partir do que um dos dias eu chamei a coluna vertebral da nossa confiança. Confio em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu único Filho, e no Espírito Santo. Esse é o Deus da experiência cristã. E nessa experiência é evidente o papel central que tem Jesus Cristo, o Filho vindo na carne, que nos desvela o mistério do Pai e nos entrega, nos dá o dom do Espírito. Por isso, eu acho que é urgente e da maior importância recuperar a função do Espírito na vida da Igreja e na experiência e vida de cada cristão. No início do século passado, os teólogos acordaram para a importância do Espírito e se dizia que na Igreja Latina Ocidental o Espírito era o grande esquecido e eu acrescentaria o grande desconhecido. Então é muito urgente recuperar essa importância e essa função que tem o Espírito na vida da Igreja. Por quê? Porque senão partimos para o que tem poder e tem força, o institucional, a autoridade, a concepção hierárquica da Igreja. O Espírito é a alma, e sem alma nada funciona. Eu vou fazer algumas considerações sobre o discernimento, mas não para dizer que vocês têm que fazer discernimento,
acho que é uma boa conclusão, se tirarem essa conclusão. Mas eu vou fazer essas considerações não para falar do instrumento que a gente utiliza para fazer discernimento, mas insistindo sobretudo na dimensão existencial, na dimensão indispensável para a vida da Igreja, para viver responsavelmente o momento histórico que nos cabe viver. Quer como humanidade, todo esse problema da pandemia e das consequências que virão dela em todos os sentidos, como humanidade e também como país. Cada dia somos mais surpreendidos pelas manifestações de uma crise que se está agudizando cada vez mais e que exige de nós responsabilidade e discernimento. Então, a finalidade dessas últimas conclusões que eu vou tirar é mais para abrir o apetite de vocês sobre uma dimensão que é indispensável para a vida. Primeira conclusão. Eu a formulo com as palavras de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Paulo diz o seguinte: não apagueis o espírito. Assim, agora, pensando bem, essas palavras deveriam nos fazer estremecer, porque significam que nós podemos apagar o espírito. Podemos apagá-lo. Que nós nos podemos encontrar em luta contra o Espírito de Deus, tanto na vida pessoal como na vida eclesial e social, né? É o que nos Atos dos Apóstolos Gamaliel aconselhava aos compadres: vamos devagar, não seja que a gente acabe entrando em conflito com o próprio Deus, né? É possível apagar o espírito, e só isso já dá o que pensar. Segunda conclusão: é urgente e essencial recuperar o discernimento como dimensão de vida. Mas a possibilidade de extinguir essa experiência é também real. E é grave, porque equivale a matar a alma da pessoa, matar a vida cristã em nós, como cristãos individuais ou como comunidade eclesial. E essa extinção pode acontecer quer por esquecimento do espírito, tô nem aí, ou quer por banalização do espírito, reduzindo-o, como eu dizia antes, a manifestações chamativas, extraordinárias, mas que depois não tem nada a ver com a vida. Então, recuperar o discernimento como dimensão de vida. Terceira conclusão.
apesar de confessarmos que o Espírito é a alma da Igreja, o ar, o pneuma sem o qual não respiramos, e eu faço essa alusão justamente por uma trágica coincidência. A pandemia atual nos ajudou a descobrir o que é morrer por falta de ar. Então, apesar de confessarmos que o Espírito, o ar de Jesus é a alma da Igreja, a gente não tira as consequências disso para a vida. E a prova mais clara, no meu entender, disso, é que a reação espontânea de cada um de nós diante das dificuldades da vida não é perguntarmos imediatamente o que quer nos dizer o Espírito de Jesus com isso. Não é a primeira pergunta que a gente faz. As primeiras perguntas são: o que diz a legislação? O que manda o direito? O que pensa nosso chefe? Ou de que tecnologia dispomos? Infinidade de perguntas que são necessárias, mas que não tocam o cerne da questão. Por isso, Paulo, depois dessa advertência que faz aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, continua a frase lançando este desafio aos cristãos: examinai tudo e guardai o que for bom. Em outros termos, aprendemos a discernir praticando o discernimento. Quarta conclusão: o momento que estamos atravessando, não só nos aspectos sanitários da pandemia, mas a reviravolta total no nosso país e também os questionamentos de uma cultura que tem que ser refundada de alto a baixo. Esse momento pode ser a ocasião de descobrir e pôr em prática o que é concretamente discernir. Porque senão podemos passar por tudo isso em brancas nuvens e não acontecerá nada. Quinta conclusão: o discernimento requer, como passo prévio, que a gente tome consciência e seja capaz de detectar nas nossas reações suscitadas pelo momento atual como e por que surgem em nós essas reações. É impossível esquecer o que está acontecendo ou fazer de conta que não é conosco, porque a realidade é tão gritante que ficamos atordoados. Mas podemos opor resistência à realidade por medo, por preguiça ou por pura ignorância. Então, tomar consciência de onde vêm as nossas reações é muito importante, como passo prévio. Sexta conclusão:
quase sempre associamos a resistência à ideologia conservadora. Mas resistir não é sinônimo, a meu ver, de conservadorismo. Pode ser resultado da falta de coragem, e por isso eu resisto, não tenho coragem. Ou pode ser falta de audácia para enfrentar o diferente, com todas as consequências. Então eu resisto. Seja como for, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós terá que enfrentar-se consigo mesmo e refletir. O conservadorismo, em tese, por princípio, é ficar petrificado em algum lugar do passado. É condenar-se a morrer antes da morte chegar. Sétima conclusão. A vida é mudança, movimento. O que traduzido em termos cristãos chamamos conversão, metanoia. Por isso, seremos julgados não só pela falta de amor, mas também pela falta de imaginação, pelas omissões, pela dureza do coração que se torna insensível e incapaz de escutar o que Deus está nos dizendo hoje. Oitava conclusão. Já termino. O maior dom, a meu ver, que nós podemos pedir hoje ao Espírito, com os olhos fixos e voltados para o amanhã, é que nos faça menos prudentes e mais audazes. Sem isso não haverá futuro. Porque a audácia verdadeira é a que sabe correr riscos para unir e integrar contrários. E eu tenho para mim que o futuro só existirá se for assim. Senão estaremos declarando a defunção da humanidade. E a última conclusão, não riam disso, é que o Espírito Santo é moderno. Em que sentido? Porque ele quer sempre atualizar o Evangelho. Ele nos guia e nos inspira para que o Evangelho seja compreendido hoje e vivido hoje. Ele nos ensina a interpretar a tradição para as esperanças, medos, necessidades e perigos do presente. E por isso o Espírito é moderno, porque a tradição só é viva quando ela é capaz de fazer viver. E com isso, acho que não me saí tão mal com uma frase tão curta como essa, creio no Espírito Santo. Pelo menos eu preenchi o tempo de vocês. O que eu gostaria de dizer para concluir é que esse é o mistério da vida no Espírito, mas o mistério vivido na realidade cotidiana, com tudo que ela tem de contraditória. Usando as palavras de Paulo, desta vez nos Atos dos Apóstolos, nós vivemos, nos movemos
e existimos dentro desse mistério, para o qual Jesus, pelo Espírito, nos introduziu. Não temos como sair dele. Podemos sair desta sala, podemos sair da casa, podemos sair do Brasil, mas não podemos sair do mistério de Deus, tal como o cristão nos dá a entender, o qual é viver pelo Espírito nos introduziu. As palavras de Paulo nos fazem compreender o seguinte: não há como sair desse Espírito. É viver ou viver. Aprender a respirar esse ar, esse Espírito, sem sufocar-se, sem perder o fôlego. Muito obrigado a todos. É a procissão de saída.